Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que Deus acompanha a todos aqueles que se colocam a seu serviço. Ele nos ama e nos orienta pela força do Santo Espírito no caminho da missão. Então, que nós possamos celebrar essa alegria e manifestar a nossa fé. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 6, depois o versículo 13 e 14, depois o versículo 16 e 17, depois o versículo 23 a 28. Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 6, depois o versículo 13 e 14, depois o versículo 16 a 17, depois o versículo 23 a 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários da sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre toda a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazido de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me a sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. No mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado: Mani, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mani, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, nessa primeira leitura, ao abuso do rei Baltazar, na primeira leitura, aqui da profecia de Daniel, Deus responde escrevendo sua condenação. Daniel interpreta as palavras e coloca diante do rei a situação que o acomete. A força da palavra de Deus, sempre dirigida aos profetas e anunciada com destemor, é mais uma vez verificada. Aqueles que agem segundo sua vontade deparam-se com o querer de Deus e a ele devem se submeter. E é essa mensagem que o jovem sábio lê para o rei, avisando-o dos dias que o esperam. Então, que nós realmente possamos sempre dar toda a honra e glória, a Deus, fazer sempre a vontade dele na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho.
Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, a leitura do Evangelho hoje, né, Jesus adverte, né, os discípulos e a nós também, né, sobre as dificuldades que virão sobre eles quando forem anunciar o reino de Deus. No entanto, não é um aviso para o desânimo, mas para a garantia de que não serão derrotados, sendo protegidos por Deus em seu caminho. Então, a força e a graça do Senhor seguem aqueles que se colocam como anunciadores da sua vontade, fortalecendo seu espírito e dando coragem em suas dificuldades. Então, que nós possamos depositar toda a nossa confiança em Deus, né? Porque Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Que a gente possa depositar a nossa confiança nele, né? E sempre, né, anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho de Cristo a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.